Essa relação com a rua, ela começou, na verdade, como se fosse uma resistência artística mesmo, assim. Eu estava começando, trabalhava junto com o Gil Grossi, né? A gente tinha já explorava muito a relação entre fotografia e dança, mas aí, assim, diante, às vezes, de uma dificuldade de pauta nos lugares para apresentar, ou de uma dificuldade, muitas vezes, para a sala de ensaio, eu comecei a fazer as coisas no bairro, na Vila Mariana. Então a gente ia para aquela região fazer estudos, né? Então acho que o ponto de partida mesmo é isso, assim, entrou como uma necessidade, né? Mas naquele mesmo período eu conheci a poesia Haikai, que é uma poesia tradicional japonesa, que tem ela é uma poesia que é de observação da natureza e de se sentir parte desse ambiente, né? De se perceber contemplando esse ambiente. E aí eu comecei a fazer uma série de essa observação da natureza urbana. E comecei a fazer foto, poesia, né? Dar oficinas que aconteciam em espaços alternativos, as oficinas culturais mesmo, aconteciam ao ar livre. E aí, quando foi em 2006, a Mirtz Calheiros e o Ederson da Companhia Artesãos do Corpo nos convidaram para o Festival Internacional Visões Urbanas. Aquele momento teve uma importância muito grande, porque foi a partir daí que eu pude ver outros grupos atuarem. E eu me apaixonei, assim, por essa proposta do espaço urbano. Então acho que o festival teve uma contribuição muito forte para isso. E a poesia Haikai, acho que começou aí, né? Em 2010, foi o primeiro fomento que o Avoa ganhou para a criação de um trabalho que se chamou Urgência, a Cidade do Avesso. Foi num período que eu estava estudando direção teatral e eu tive contato com a obra do Tadeusz Kantor. E aí foi quando eu conheci a Telumi Ellen, que é figurinista e cenógrafa, e eu desenvolvi junto com um grupo, na época, um trabalho que ele era a partir da observação do comportamento dos moradores de rua do centro de São Paulo, que era o lugar onde eu estava mais mergulhada, do gestual, né? E aí a Telumi, a gente criou, eu dei uma ideia de uma coisa que eu imaginava, assim, sobre figurino, e ela criou figurinos cenográficos, que quando a gente entrava neles, eles eram figurinos, grandes roupas mesmo, onde a gente fazia cortejo na rua, com batucada, tinha trilha sonora ao vivo. Mas quando a gente saía desses figurinos, eles pareciam entulho. Então eles eram feitos com plástico de lixo, jornal, essas coisas. Muito difícil, porque foi um desafio, tinha uma inspiração muito forte com o teatro de rua mesmo, né? E eu estava começando a entender o que era esse processo de uma criação dentro de um projeto de fomento, né? Então, as questões que surgiram, depois tiveram desdobramento para o solo de rua, que aí foi um trabalho solo que acho que foi o trabalho que eu mais dancei, assim. Que aí foi
deu continuidade para essa pesquisa sobre o gestual e o comportamento dos moradores de rua, principalmente do centro de São Paulo. Não sei. São 3 crianças. Gente, isso não existe, porque a gente está vendo inexistente. O segundo, que foi em 2014, foi o Corpo Poético, Corpo Político, 2013 e 2014, né? Que foi um projeto para manutenção de pesquisa. E foi onde, junto com a Lilian Amaral e a Valéria Cano Bravi, a Lilian Amaral numa orientação sobre estética relacional e a Valéria Cano Bravi em uma orientação sobre um pensamento de dramaturgia para dança, e eu estava no programa vocacional como artista orientadora já, na Biblioteca Monteiro Lobato, que é no centro também. Então foi um projeto onde eu tive a possibilidade, junto com a Valéria e a Lilian principalmente, abrir convites públicos, abrir convites para pessoas, independente se eram da área de dança ou não. Foi traçado um trajeto que era Lago do Paissandu, Avenida São João, Rua e Largo São Bento e Viaduto Santa Ifigênia. E durante 11 meses foi uma pesquisa ali nesse percurso. Então a gente fazia encontros com pessoas que eram do vocacional dança, orientados por mim, junto com outros artistas, e a gente começou a pesquisar a história desse trecho, né? Então aqui aconteceram ações que eram ligadas à memória do Rio Anhangabaú e Tamanduateí. Essas pessoas envolvidas tinham a possibilidade de criar performances e eu orientar, mas era uma orientação que era quase que coletiva, todo mundo ajudava, dava suporte. E um registro muito forte de áudio e vídeo por parte do Gil Grossi. Acho que as 2 ações mais importantes do 14º foram o Corpo Coletivo Movente, que era justamente essa convocatória, esse convite aberto para quem tivesse interesse em pesquisar esse percurso artisticamente, desenvolver ações poéticas, performativas, para se juntar. E a gente se reunia uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e realizava ações e estudos. E o GIRI, que foi o primeiro GIRI, foi Grupos Independentes em Rede, mas essa ideia de girar pelos processos artísticos de outros artistas e grupos que trabalham com poéticas urbanas. Na época a gente se reuniu com o Tríade, com o Cartográfico e com a Maíra Vaz Valente. A Lilian Amaral foi a provocadora e aconteceu na Faculdade de São Bento. A gente conseguiu um apoio e a gente realizou lá dentro. Isso foi muito importante enquanto parcerias e conexão com esse lugar, com esse trecho da cidade, com a Rua São Bento. E aí dessa proximidade com a Rua São Bento, aí veio o 16º. Que aí foram pessoas que participaram do Corpo Coletivo Movente, que puderam estar do começo ao fim do processo de uma maneira mais assídua mesmo, e que estavam no vocacional, na minha orientação vocacional. A gente se juntou e a gente escreveu o Entre Espaços, Relações Possíveis no Encontro com a Rua, que o ponto de partida era a observação e a continuidade dessas micro-resistências que a gente chamou, que é da observação dessa vegetação que brota em fachada e raízes que rompem o concreto,
pensar isso como metáfora para uma dança que brota silenciosamente na rua e que pode transformar de forma efêmera ou deixar algum resíduo, algum rastro de um fenômeno poético naquele lugar. E aí a gente, nas nossas andanças aqui na São Bento e subindo no Martinelli, em alguns desses prédios, a Rua São Bento ela parece um vão, ela é muito estreitinha e muito comprida. Então ela por si só já é uma fissura. E aí a gente começou a dançar e pensar essa dança aqui na Rua São Bento. Olha pra cá, cadê sorrir? Obrigado. Estou pensando O primeiro fomento, apesar da gente ter a intenção de dançar pra rua, com a rua, a gente ainda dançava na rua. Este projeto a gente dança absolutamente com elas. As pessoas elas são coprotagonistas. Muitas vezes a gente para ver a dança que acontece nos outros, no gestual do trabalhador, no jeito de andar. As outras pessoas dançam com a gente, mesmo assim. Inclusive, o pensamento coreográfico do trabalho, ele é baseado eu estou chamando de como se fosse uma amplificação, como se o grupo fosse um coro que capta o gesto que é visto ali em algum momento, em tempo real. Ali acontece alguma coisa que o grupo pega e em improvisação, em uníssono, sempre tem um jogo de liderança, quem não está no campo de visão é o líder, né? De trazer esse gesto, isso ser amplificado para o grupo todo e abrir espaço para outras pessoas poderem participar. Isso tem acontecido, dos camelôs dançarem junto com a gente, ou de alguém passa a brincar, entrar no jogo. Esse entre espaços é um entre espaço que ele é metafórico, da relação com o outro, arquitetônico, histórico. Então a dança, ela nesse projeto, eu acho que tem um lugar aí que é descobrir essa conexão mais direta com quem passa. O público não é público, o público ele é corifeu. E a gente é coro, muitas vezes. Olha, a preparação corporal é um dos pontos mais importantes que eu venho pesquisando, somente desde a urgência, desde o primeiro fomento. O que a gente faz que para a gente é imprescindível, que faz muita falta se não acontece na preparação quando a gente vem para a rua. A educação somática é a base, né? Um estudo do corpo e dessa presença apoiada mesmo na estrutura óssea, o olhar onde que ele está apoiado, como que o corpo respira, né? Então assim, essa respiração, pensando no espaço externo, entrando, né, e se misturando com o espaço interno e devolvendo isso para o ambiente. Mas tem um ponto aí que é assim, a gente faz alguns trabalhos em sala, mas uma significativa parte de toda a preparação corporal só acontece aqui. Porque é aqui em meio à multidão, em meio aos estímulos. Então, o que é se concentrar em meio ao burburinho, com as pessoas querendo parar para conversar, para tirar dúvida, nesse chão, com a possibilidade de chuva. Como que a preparação corporal está atrelada ao lugar, ao contexto? Esse estudo histórico sobre a Rua São Bento, ele veio como um preenchimento mesmo, um entendimento mais profundo de onde é que a gente está atuando. Por que a arquitetura da São Bento é assim?
por que ela tem essa configuração de conectar dois largos, o Largo São Francisco e o Largo São Bento, essas duas igrejas, né? E aí a gente acabou indo para uma camada que é anterior à fundação da cidade, que é quando São Paulo ainda era vila, que o terreno do Mosteiro de São Bento era uma ermida, que era a cabana do Tibiriçá, e depois veio um padre beneditino e fez uma ermida aqui, teve uma desocupação dos jesuítas. Aqui era um trecho de convergência, de trânsito de várias tribos, obrigatória por causa do rio Tamanduateí e rio Anhangabaú, onde eles passavam por essa rua, né? A rua direita, pelas pesquisas que a gente fez na Biblioteca Mário de Andrade, e a gente está ainda, né? Era um trecho de um peabiru que conecta os Andes com o litoral. Então tem uma afirmação da missão jesuítica, quando tem a formação de uma cruz entre a São Bento e a Rua Direita, onde tem a igreja de Santo Antônio. Esse material, ele veio direto numa questão afetiva nossa com a rua. De a gente se emocionar, de a gente querer saber mais, a gente não saber como isso entra, a gente não sabe como isso entra, não entra no campo do visível, mas entra num preenchimento. Toda vez que a gente pisa aqui, a gente sabe que essa rua, ela é, como disse o Norval Baitello Júnior, nessa semana, ele falou que a Rua São Bento é o embrião da cidade de São Paulo. E isso é muito forte, né? E essas construções que vieram junto com o período do café, né? Algumas coisas sobrevivem até hoje, né? São resistências também, assim, são essas outras resistências. Isso pra gente também é estímulo poético para a atuação, né? Mas o principal, tem uma questão que é a relação com os camelôs. Eu vou dar uma retomada nisso, porque isso tem a ver com a história da rua também. Porque quem faz os sons dessa rua, quem faz o fluxo dessa rua, quem faz as fachadas das lojas dessa rua são as pessoas que trabalham e passam por aqui. Essa rua, ela existe dessa forma por causa das pessoas que vivem e trabalham e passam por aqui. A gente tem um contato com o Sr. Nácia, que é um relojoeiro aqui da Rua São Bento, que ele está há mais de 50 anos numa lojinha que são 2x2, 3 paredes de relógio do chão até o teto, e ele é o nosso senhor do tempo aqui. Então são essas manifestações de poesia que vem junto com a história de quem está aqui. Tem o Edson, que é um camelô que está há 25 anos aqui. O apelido dele é Edson Bento. De tanto tempo faz que ele trabalha como camelô aqui. Ele já viu muita coisa. Então essas outras camadas de história da rua, elas nos alimentam. O Martinelli, né? O Martinelli como um gigante que olha. Então a gente tem trabalhado muito com essa camada que é, como a Lilian Amaral traz pra gente, né? A cidade de pedra, a cidade relacional e a cidade imaginada. Então a São Bento, ela tá no mínimo nessas 3 camadas, porque tem outras que muitas vezes vêm. E isso interfere na maneira como a gente olha e vive aqui como ocupação artística. Olha, dos passantes, de quem realmente passa, tem, num primeiro momento, a gente percebe que tem até pelo fato da rua ela ser, principalmente em 2 sentidos, e ela ser estreita, as pessoas estão com um objetivo de ir embora, né? De estar em outro lugar. Então, muitas vezes elas nos ignoram. Mas tem muitos casos de pessoas que vêm por curiosidade, se aproximam ou dançam junto, dependendo da disponibilidade daquele momento, daquela bolha de tempo, né? Daquele espaço de tempo que ela tem, ela entra e brinca, né? Mas o que a gente percebe, tem percebido mais forte assim, é que esse trabalho, que é essa pequena dança para crescer nos vãos, que é o nome do trabalho, é para quem trabalha aqui.
é quem vê a gente semanalmente e num primeiro momento reclama. Vocês não têm o que fazer, que nem tem o Vitor, que é um homem placa, um senhor que trabalha na Praça do Patriarca, que no primeiro dia ele xingou a gente, reclamou, e aí a gente começou a dançar em volta dele, e dali por diante, toda vez que ele vê a gente, ele abraça, e tá junto, e traz água, e oferece o banco para eu sentar, se eu tô cansada, olhando em pé. E os lojistas que não podem sair de dentro das lojas, mas acenam de dentro da vitrine, dançam junto lá de dentro. A gente tem registro disso. Eu acho que tem um lugar aí que é desse vestígio que fica na gente e que fica em quem está vivendo o dia a dia, que é uma coisa assim, de às vezes a gente está aqui, a pessoa passando, fala assim, eu conheço vocês, eu já vi vocês aqui, né? Então, fica um rastro. Eu acho que é tentar, a gente tenta com a dança também passar o foco para a arquitetura, para a memória da rua, né? Quando a gente se insere na arquitetura, que a gente faz as micro-resistências, que é um procedimento mesmo, é uma ação de uma longa pausa em vãos da arquitetura, a gente está levando o olhar delas para a arquitetura e a gente também está se aprofundando nessa relação com a arquitetura. Então tem várias coisas que acontecem, é muita simultaneidade, é o tempo todo simultaneidade, assim. Tem uma relação que a gente sente que é do imaginário das pessoas, assim, que parece que leva um tempo para as pessoas se conectarem e a gente se conectar com as pessoas que passam. E tem, acho que também, uma questão com a valorização do artista de rua. Então, quando a gente atua na rua, vem muito essa pergunta assim, mas além disso você trabalha com o quê? Você faz o quê da sua vida, né? Como criar um espaço em que a gente discuta a preparação corporal para a rua, processos artísticos, propostas estéticas, né? Porque a rua ela é tão absurdamente múltipla e que não tem como dizer que um trabalho ou um jeito de fazer é mais importante e relevante que o outro. Porque a rua ela dá muitas possibilidades, né? E aí me deu vontade de estabelecer um diálogo, né? E assim, né, também é um desafio também. Eu acho que o Gire ele tem um caráter, sim, muito político nesse sentido, mas não de formar um grupo, estes são os grupos que trabalham na rua, e aí carimbar. Ao contrário, fomentar a reflexão sobre o que é atuar na rua. Acho que a rua, a questão da ocupação da cidade e de uma mudança de olhar sobre viver na cidade, está muito além da dança, é uma questão que ela está aí na política, está em outras linguagens, está em outros campos de conhecimento. Eu sempre uso esse termo que era uma coisa que a Quito falava na aula de palhaço e que acabou entrando no meu repertório, que é essa frase do Manuel de Barros, que é repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Eu acho que ocupar a rua artisticamente é antigo, não é novidade, ninguém está inventando a roda, né? É parte da história da arte, do que a gente for falar do circo, do teatro, da própria dança como ritual, né? E a gente só está retomando uma coisa, ou quem sabe transformando, ou tornando contemporâneo, ou sei lá, pensando nisso, pro agora, pro momento que a gente vive. Ela fica muito rápido.